É isso aí. Pessoal, bom dia a todos. Aqui é o professor Marilena. A gente vai começar aqui a aula 10.1, por isso que eu coloquei 10.1, né? Eu quero trabalhar 10.1 e 10.2. É um assunto relativamente simples, como eu estava falando, mas que a gente basicamente não vê na sala de aula. Então fica que a gente acaba tendo que estudar por conta própria. E quando a gente estuda por conta própria e que às vezes pega uma fonte que não é exatamente aquela fonte legal, o cara acaba aprendendo errado, bom? Então vamos lá. Pronto, a gente tem aqui a primeira parte, ok? Essa nossa primeira parte aqui é perguntando o que é conjunto, aqui ó, o que é um conjunto. Aí a definição é bem simples, não vou me ater muito à definição, porque vocês vão ter o slide, então dá certo. Diz o seguinte, a definição de conjunto é um conceito intuitivo que uma vez que a ideia principal é agrupar coisas que apresentem características semelhantes. Marlene, como é isso? Se eu quero montar um conjunto, aqueles elementos que vão fazer parte do meu conjunto, eles precisam ter, como é que eu posso estar falando? Eles precisam ter características comuns. Eles têm que ter pelo menos uma coisa em comum para estar fazendo parte daquele grupo. Assim, entende-se que um conjunto por conjunto, todo agrupamento de coisas, objetos, pessoas e outros que tenham características bem definidas e o mais semelhantes possível. Por exemplo, aqui no conjunto A, observe que no conjunto A eu só tenho letras, mas não são qualquer letras. O conjunto A é formado por letras e essas letras são as vogais. Então o conjunto A é o conjunto das vogais. Observe que o conjunto B agora é um conjunto que só tem símbolos. E esses símbolos representam as operações matemáticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então observe que eu tenho dois conjuntos, né, com 4 elementos cada, no caso o B tem 4 e o A tem 5, que tem características bem definidas. O A são letras vogais e o B são símbolos matemáticos de operações, tá? Então são bem específicos, ok? Agora a gente vai entender quais são os tipos de representação desses conjuntos, tá? Por exemplo, como é que eu posso representar um conjunto? São de forma, assim, basicamente são de 3 formas. A primeira é por enumeração. Marlene, o que é enumeração? É quando eu coloco o conjunto aqui, ó. Escrevo o conjunto, tá? Observe que a letra A, o conjunto A, é formado por 1, 3, 5, 7, 9. São números. Então eu estou enumerando. 3, 5, 7, 9. Você está enxergando. Outra coisa é por uma característica. Marlene, uma característica observe aqui, isso aqui é muito comum na matemática explícita. Diz assim, o meu conjunto vai ter elementos x, essa barra a gente lê tal que, então aqui, x, tal que, x é um número par. Observe que ele não escreveu os números, mas ele disse de que tipo são esses números, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês observem é isso bem aqui, ó. Essa barra, vou pegar aqui a canetinha azul. Essa barra aqui, a gente lê tal que. A gente lê isso, tal que, ok? Ó, x, tal que, x é um número par. Mas lendo como assim? Olha, ele está dizendo o seguinte, que os elementos desse conjunto vão ser os elementos x, e dentro desses elementos x, ele só quer o x que seja par. Então, se eu fosse escrever o conjunto A, ele seria assim. O primeiro elemento par, 2. Depois, o 4. Depois, o 6. Depois, o 8. Depois, o 10. E aí vai, ó. Pronto, esse é o elemento, é o conjunto A. Eu não preciso escrever esse conjunto, porque eu já descrevi ele, ou seja, eu já disse quais são as características que eu quero para esse conjunto. São os elementos pares, ok? E o último, né, é o através de uma linha poligonal fechada, mais conhecido como diagrama de Venn, ok? Que é essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, o conjunto A tem os elementos A, B, C, D, E, ok? Esse conjunto A que está aqui embaixo de vermelho, ok? Então esse conjunto A, ele está representado pelo diagrama de Venn.
Então a gente tem 3 tipos de representação. Primeiro, lá em cima, eu posso escrever os números dentro do conjunto. O 2, eu posso só dizer qual é a característica dele. E o 3, eu posso escrever isso numa linha poligonal. Então, os exercícios que a gente vai ver, eles vão aparecer das 3 formas, tá bom? Então isso aqui é só para você entender como é que funciona a representação ou a representatividade de cada conjunto, ok? Agora aqui começa os operadores, né? Marilena, operadores? E o que é esses operadores? É o seguinte, relação entre, aqui a gente precisa saber, e é muito, eu acho que é 90% das questões de conjunto, vai cobrar essa relação entre. Eu tenho 2 tipos de relação. Eu posso ter a relação de elementos do conjunto com o conjunto, e eu posso ter a relação de conjuntos para conjuntos. Então eu tenho 2 tipos de relação. Quando você for perguntado a respeito de conjunto, você tem que ter na mente 2 coisas. Primeiro, o conjunto é formado pelos elementos e outros conjuntos, tá? Marilena, um conjunto é formado por outros conjuntos? São os chamados subconjuntos, tá? Por exemplo, ali no conjunto A, que a gente está vendo aqui, ó. Se eu pegar o elemento 3 e 4, ele é um subconjunto do conjunto A. Então, quando eu digo que as relações são entre elementos e conjuntos e conjuntos e conjuntos, eu estou falando sobre isso. Então, a primeira relação, a gente vai estudar 3 relações aqui. A primeira relação é de pertencimento. No caso aqui tem pertinência, tá? Então, é pertinência ou pertencimento. A gente precisa entender, a gente precisa sacar o lance de seguinte. Quando eu estiver falando de elemento para conjunto, é de pertencimento ou pertinência, tá? Que ele diz o seguinte: serve para indicar se um elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto. Aí aqui o exercício é simples. Eu estou falando de elemento. É a partícula dentro do conjunto. São as coisinhas dentro do conjunto, aquelas partes que formam o conjunto, ok? Então, no nosso caso, o que a gente tem aqui? Exemplo 1. Dado o conjunto A, 3, 4, 5 e 6, podemos dizer que, observe que esse Ezinho aqui, ó, 3, vou marcar aqui, ó, esse Ezinho aqui e esse Ezinho cortado. Esse Ezinho e esse Ezinho cortado, ele é chamado de pertence ou não pertence. No nosso caso, aqui, ó, o Ezinho aqui significa pertence. Por isso que a gente chama de pertinência. E o Ezinho cortado significa não pertence. Ok? Então, onde tiver o Ezinho cortado, pertence. Quando tiver o Ezinho sem o corte, pertence. Quando ele tiver um Ezinho cortado, não pertence. Agora, vamos analisar aqui os 4 exemplos que a gente colocou. Primeiro, aí você vai colocar verdadeiro ou falso. Aqui. O A, o conjunto A, é formado por 3, 4, 5, 6. O 3 pertence ao conjunto A? É uma pergunta que eu estou fazendo. O 3 pertence a esse conjunto? Aí você vai olhar o conjunto. Mas o conjunto tem um 3 dentro. Aqui o 3, ó. Então isso quer dizer que o 3, verdade, pertence ao conjunto A. Então você coloca o símbolo, ó, pertence. O 1 não pertence ao conjunto A. Na realidade, não é nem para colocar o Ezinho, é para colocar V de verdade. Ok? Porque o Ezinho já está ali, né? Isso aqui é uma afirmação. Verdade. Ok? Vamos lá. O 1, ele está dizendo o seguinte. O 1 não pertence ao conjunto A. Isso é verdadeiro ou falso? Vocês podem responder, pessoal. Aí no chat. Eu estou olhando aqui para o chat. Pode responder. Verdade. Pode botar só VF. O que vocês dizem? O 1. Ele está dizendo que o 1 não pertence ao conjunto A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O 1 não pertence a esse conjunto. O 6. Vamos olhar o 6. Show, tá chegando aqui os Vzinhos. O 6. Ele diz que o 6 pertence ao conjunto A. Isso é verdade? O 6 está dentro do conjunto A? Verdade. Então a gente tem aqui verdade. O 4 não pertence ao conjunto A. Isso é verdadeiro ou falso? O 4 não pertence ao conjunto A. Isso é falso, porque o A está no conjunto A, ok? Então isso aqui é falso. Ok? Então esse daqui é o nosso estudo do pertence e não pertence.
Professor, e o pertence e não pertence eu uso quando? Quando eu estiver falando de elemento para conjunto, tá? Quando eu estiver falando de elemento para conjunto. Ok? Então, aí eu uso pertence ou não pertence. Já na segunda parte, a gente fala sobre igualdade, ok? Marilene, o que é essa igualdade aqui, ó? Igualdade. Dois conjuntos A e B são iguais se e somente se, simultaneamente, A estiver contido em B e B estiver contido em A. Eu não entendi, não. Cara, esse símbolo de igualdade é o mais simples de todos. Igualdade. Você só vai dizer se o A é igual a B. Marilene, a ordem dos elementos importa no conjunto? Não. Observe que agora eu estou falando de conjunto para conjunto. Ó, conjunto para conjunto. Ok? De conjunto para conjunto. O nome feio ficou esse conjunto aqui. Ok? Então, quando eu estiver falando de conjunto para conjunto, aí eu posso trabalhar a igualdade e o tópico 3 que vai vir agora após. Ok? Beleza? Então, aqui não tem muito o que responder, não. Basta que você observe. Observe quem são os elementos do conjunto A. O conjunto A tem o A, o E e o I. Ok? Já o conjunto B tem E, I, A. Não importa a ordem, são os mesmos elementos. Então, os conjuntos são iguais. Tá? No caso de estudo de conjuntos, não importa. Marilene, a ordem não importa? Não, porque eu posso representar esse conjunto assim, ó, A, E e I. E eu posso representar o conjunto B, E, I, A. Não são os mesmos elementos? Não importa a ordem que eles aparecem, tá? Aqui eles estão em forma de chave, mas aqui eles estão em diagrama de Venn. Então não faz diferença, beleza? Ok? A relação entre conjunto e conjunto está aqui a primeira. Vamos para a outra, a terceira relação. Já na terceira relação, a gente já vai falar sobre a relação de inclusão. Mais uma vez, de conjunto para conjunto, tá? De conjunto para conjunto. Ele diz o seguinte: é uma relação entre dois conjuntos. E aí, esse símbolo C, um C comprido, ele pode ser assim, ó, aqui embaixo, ou ele pode ser assim, ó, cortado. A gente lê esse símbolo como está contido. Quando ele está virado para a direita, a gente diz estar contido. Então, observe que a abertura do símbolo está voltada para a direita, né? Então a gente lê isso aqui, estar contido. Aqui é não está contido. Marilene, como é esse não estar contido? Significa estar dentro, tá? Vamos observar. Observe o conjunto A. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Já o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Pergunta aqui a primeira pergunta bem aqui, ó, que eu quero fazer para vocês é o seguinte: dizemos que o A está contido em B. De fato, se você observar, o conjunto B é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. E se você observar com mais calma, esses elementos que eu vou marcar aqui, ó, esses elementos são o conjunto A. Então, olha como é que você tem que pensar. Se o conjunto A está dentro do conjunto B, então significa que A está contido em B. Beleza? Observe que o A é 1, 2, 3 e 1, 2, 3 está dentro do conjunto B. Então, eu posso dizer que o A está contido em B, como é o caso bem aqui, ó. Bem aqui assim, ó. A está contido em B, é assim que a gente lê. Ok? Agora eu quero que vocês observem o C. Ele diz que o C não está contido em A. Vamos ver se isso é verdade. Observe que o C, eu tenho 6, 7 e 9. E o A, eu tenho 1, 2 e 3. De fato, não tem nenhum elemento que se repita. E para estar contido, tem que ter todos. Por exemplo, se o conjunto B tivesse só assim, se o conjunto B fosse só assim, ó, tivesse faltando o 1,
o A não estaria contido em B. Por quê? Porque o A tem que ter o 1. Se não tem, então não está contido. Bom, beleza até aqui? Então, no caso do B, né, ele contém o conjunto A e o C não está contido em nenhum deles. Tá? Nem no A e nem no B. Ok? Então, esse aí está contido ou não está contido. Agora, aqui é extremamente importante, porque o próximo pode causar confusão. Então, quando é que eu vou usar? Cara, você vai usar o está contido e o não está contido quando, eu vou colocar assim, do conjunto menor para o maior. Ó, se eu estiver olhando para um conjunto menor em relação a um conjunto maior, eu vou falar está contido ou não está contido. Porque o conjunto menor é para ele estar dentro do outro. Então eu digo, esse conjunto menor está contido ou não está contido no conjunto maior. Então, se eu tiver um conjunto pequeno em relação a um conjunto grande, eu vou falar está contido e não está contido. Se você observar, o A ele só tem 3 elementos. O B tem 5 elementos. Então, se eu vou olhar do A para o B, eu vou colocar está contido ou não está contido. Tá? Então, isso aqui fica a dica. Okay? Agora, se liga no próximo. Esse aqui é a inclusão. Se liga no próximo. Aqui continua a inclusão. Continua a mesma coisa, a relação entre dois conjuntos. Só que agora aqui é diferente. Observe que é os mesmos conjuntos. É os mesmos. Agora, observe a ordem. A ordem é a seguinte. Eu estou olhando do B para o A. Observe que eu estou olhando agora do conjunto maior para o conjunto menor. Então, o símbolo muda. O que era virado para a direita ficou para a esquerda. O que era virado para a direita ficou para a esquerda. Aí muda o nome. Aí aqui já diz é o seguinte, contém. Então esse símbolozinho aqui, ó, virado para a esquerda, significa contém. Contém. E ele virado para a esquerda, cortado, é não contém. Simples assim. Contém, não contém. Exatamente, a Cláudia botou. Contém, não contém. Exatamente. Então o que, que acontece? Eu posso olhar para o A e para o conjunto B, que é o maior, e perguntar: o conjunto B contém o A? Ou seja, o conjunto B tem o A dentro dele? Sim, porque o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, e dentro dele tem um A que é 1, 2, 3. Então aqui ele contém, o B contém o A. Já o conjunto B não contém o C. Observe que o C tem 4, 5, 6 e 7. O B só tem o 4 e o 5. Não tem o 6 e nem o 7. Então está faltando 2 elementos. Se está faltando, é não contém. Ok? E aí a pergunta aqui é, a análise aqui é, quando usar? Quando vai usar o contém e o não contém, vai ser de conjunto para conjunto, né? Quando o conjunto do conjunto maior para o menor. Essa ordem importa. Quando eu olhar do menor para o maior, é está contido, não está contido. E quando eu olhar do maior para o menor, é contém, não contém. Tá? Isso vai estar explícito na pergunta. Observe ali. Se eu boto assim, ó, B em relação ao A, aí tu vai olhar para o conjunto. O B é maior, então a relação é de contém, não contém. Se eu colocar o A em relação ao B, é está contido, não está contido. Se eu fosse responder a primeira aqui, ó, a primeira é contém. Se eu for responder a segunda, aí já não é contém, é está contido. Viu a diferença? Como o B é maior, eu vou usar o contém. Como o A é menor, eu vou usar o está contido. Então, é os mesmos conjuntos, mudou a ordem de pergunta, muda a relação de inclusão, tá? Então, ficar esperto com isso daí, ok? Aí aqui é a interseção, tá? É uma outra relação de conjunto, só que nesse caso, a gente vai ter aqui a interseção, significa esse símbolozinho voltado para baixo, é um U maiúsculo voltado para baixo, que diz o seguinte: trata-se ou chama-se de interseção de A em B, ou seja, a relação entre dois conjuntos, se os elementos de um pertencem aos elementos do outro.
ele todo ou parte deles. No nosso caso aqui de interseção é simples. Você vai olhar o que cada elemento, o que cada conjunto tem e quais são aqueles que se repetem nos dois. Aquilo que se repete nos dois é um outro conjunto que a gente chama de interseção, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A, B, C, D, E. O conjunto B, A, E, I, O, U. Beleza. Quem são os elementos que se repetem nos dois conjuntos? Aí você vai olhar que está assim, bem, aqui eu tenho A, aqui eu também tenho A. Então o A pertence aos dois conjuntos, então o A é a interseção entre eles. Só que não só o A. Eu tenho B, mas o B não tem ali. Eu tenho C, o C não tem ali. Eu tenho D, não tem D ali. Mas eu tenho o E. Então o E também está aqui, ó. E no outro conjunto B eu tenho I, O, U. Então observe que os únicos elementos que se repetem em ambos os conjuntos é o A e o E. Então eles são a interseção. Então isso aqui é um novo conjunto que a gente chama de conjunto interseção entre A e B. E aí representa por esse símbolozinho voltado para baixo. A, aqui ó, A interseção AB. Ok? Isso aqui a interseção ficou tranquila, beleza? Observe que isso aqui tudo é teoria, tá? A gente vai já resolver umas questões, mas isso aqui tudo é teoria, ok? Então vamos lá. No caso aqui da união, é o seguinte. Se liga. Eu tenho uma união, aqui ó, a união é um U voltado para cima. A união, pessoal, ela é nada mais é do que juntar todos os elementos no mesmo conjunto. Eu vou unir. Eu tenho dois conjuntos, vou unir tudo. Só que tem um detalhe. Quando a gente vai unir, a gente não coloca todos os elementos. A gente coloca todos de um, todos de outro, mas se tiver alguém que se repete, esse que é alguém que se repete, a gente não bota repetido. Então fica assim, ó. A união chama-se união de A com B, o conjunto formado pelos elementos de A ou de B. A fórmula da união de dois conjuntos é a seguinte: N é número de elementos da união entre A e B vai ser o número de elementos de A, somado com os números de elementos de B, menos o número da interseção. Marlene, isso aí está ficando difícil. Não, não está. Eu quero que você olhe para os elementos. Se você olhar para os elementos, essa fórmula ela se torna mais simples. Então vamos lá. Eu quero que vocês olhem para os elementos de A. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Beleza. Agora vamos olhar para os elementos de B. 3, 4 e 5. Agora eu vou unir eles, ó. Aqui, ó, união. Observe que a união tem o 1, está aqui o 1. Tem o 2, está aqui o 2. Tem o 3. Beleza, o 3 aparece aqui e aparece aqui. Então o 3 ele só foi colocado uma única vez aqui no conjunto união. Ah, Marilene, mas ele aparece duas vezes, eu boto ele duas vezes? Não. É isso que esse pedacinho aqui faz. Ele tira a interseção. Ou seja, se eu tenho 2, 3, só preciso botar 1. Aparece o 4 aqui, ó. Aparece o 4 aqui. Só vou repetir o 4 aqui mais uma vez, ó. Acabou. Marilene, e o 5? O 5 só está no B, então o 5 aparece aqui. Pronto. O meu conjunto união está formado aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 e 4, que é do A. E eu tenho 3, 4 e 5, que é do B. Então, aqui eu tenho um conjunto união. E aqui embaixo, a gente tem a estrutura. Observe, o número de elementos de A é 4. Tá aqui, ó. São 4 elementos, ó. Então está aqui o 4. Números de elementos de B. Fala-me Deus. Os números de elementos de B, tá aqui, ó, são 3, ó. Menos 2. Mas esse 2 é o quê? É o número de repetições, ó. Eu tenho 3, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 4. Então são dois elementos que se repetem. Por isso que ele entra o 2 aqui, ó. Então 4 mais 3 é 7, 7 menos 2, 5. Então o conjunto união vai ter 5 elementos. E de fato tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então a gente tem aí uma ideia de como é estudar a questão da união de conjuntos. Mais uma vez, o que eu estou passando aqui é a parte teórica, explicando o que cada coisinha dessa faz. Primeiro, a gente viu o que é um conjunto. Depois, a gente viu a relação de pertencimento de um elemento para o conjunto. Depois, a gente viu a relação de conjunto para conjunto. E agora a gente está vendo as operações. No caso aqui, é a união e a interseção. Beleza? Ainda tem mais uma, que é a diferença. Marilene, mais uma diferença? É. Marilene, essa diferença faz o quê? Essa diferença
Olha, meu Deus. Essa diferença é a subtração entre conjuntos. Se eu tenho a união, que é a soma, eu tenho a subtração. Essa daqui também é muito simples, tá? Essa aqui por si só já se explica. Olha o que ele diz. Diferença chama-se diferença entre dois conjuntos A e B e indicado por A menos B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, eu vou pegar os elementos de A, os elementos de B e vou comparar. Os que são iguais eu tiro do A em relação ao B, porque se eu mudar a ordem, muda também a operação. Bom, como eu dizia, a diferença é o seguinte, é quando eu pego um elemento, ou quando eu pego um conjunto, e desse conjunto eu tiro todos os outros elementos do conjunto posterior, no caso do A e o B. Então eu quero que vocês observem uma coisa. Observe quem são os elementos de A. Olha aqui o A. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Olha os elementos de B. 3, 4 e 5. Se eu quiser fazer o A menos B, é como se eu pegasse o conjunto A aqui, ó. A, 1, 2, 3 e 4. E os elementos de B, 3, 4, 5. Aí eu vou no conjunto A e tiro eles, ó. O 3, eu tiro o 3. O 4, eu tiro o 4. Marilene, tu não vai tirar o 5, não? Não, porque no caso do A, não tem o elemento 5. Então, quando eu pego o A e tiro todos os elementos de B, só me sobra 1 e 2, que é o que a gente tem aqui, ó. Ok? Então, basicamente, a ideia é essa daí. Esse daqui é para a gente contar quantos subconjuntos um conjunto tem. Aí aqui é uma parte de análise combinatória, tá? Marilene, análise combinatória aqui, exatamente. Eu vou contar quantos subconjuntos um conjunto tem. Só que, para nossa sorte, essa contagem ela é direta. Como assim? Vamos lá. Se eu te der um conjunto com 5 elementos e perguntar quantos subconjuntos esse conjunto tem, cara, se tu fosse montar isso, tu ia sofrer demais. Só que no nosso caso, a gente não vai sofrer por quê? Porque a gente tem uma fórmula. Beleza? E a fórmula vai ser o seguinte, o número de elementos de A, aquele, ó, o número de elementos do conjunto A, os números do subconjunto, vai ser N, vai ser 2 elevado a N. E quem é esse N? É o número de elementos. Aí ele observa aqui, ó, a quantidade de elementos de um conjunto chamamos de cardinal do conjunto. Quando uma prova chegar para você e perguntar o que é cardinal de um conjunto, é quantos elementos tem naquele conjunto, ou quantos subconjuntos aquele conjunto tem, tá? Então vamos aqui. Calcule quantos subconjuntos tem o conjunto A. Então tá aqui, ó. Quantos subconjuntos o meu conjunto A vai ter? Se tu observar, o A só tem 3 elementos. Marilene, então como é que eu faço essa conta? Simples. Como é a fórmula que a gente aprendeu? O número vai ser 2 elevado a n. E quem é esse n? O n é o número de elementos do conjunto. Então, no meu conjunto aqui, eu tenho 1, 2 e 3. Então, para me calcular isso aqui, vai ser 2 elevado a 3. Ó. 2 elevado a 3 significa 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse conjunto A, eu tenho 8 subconjuntos. Aqui a gente pode até fazer, tá? Quem são esses 8 subconjuntos? Eu tenho o 3, é um dos subconjuntos. Eu tenho o 4 sozinho, que é um subconjunto. Eu tenho o 5 sozinho, que é um subconjunto. Eu tenho o 3 e o 4, que é um. Eu tenho o 3 e o 5, que é outro. Eu tenho o 4 e o 5, que é outro. Aí já tenho 6. Tá faltando quantos? Ele disse que era para ser quantos? 8. Observe. É para ser 8. Nesse caso aqui, eu tenho já 6 subconjuntos. Eu tenho o 3 só, o 4 sozinho, o 5 sozinho. Depois eu tenho o 3 e o 4, depois eu tenho o 3 e o 5, e depois eu tenho o 4 e o 5. Beleza. E está faltando 2. Alguém pode me dizer quem são eles? Pasme. Um subconjunto do conjunto é o próprio conjunto. Ó, o próprio conjunto é um subconjunto dele mesmo. Está faltando um. Alguém arrisca dizer qual é? Sabe qual é o que está faltando? Adivinha? O conjunto vazio. Pronto, agora eu tenho 8.
coloque na cabeça de vocês, o conjunto vazio, ele sempre vai ser um subconjunto de qualquer conjunto. E o conjunto vai ser sempre o subconjunto dele mesmo. Então, esses dois aqui, ó, são especiais. Ok? Aí essa daqui é um mesmo exercício, só que voltando, né? No primeiro exemplo, eu dava o número de elementos. Nesse caso aqui, ele vai dar um subconjunto, tá? Aí ele pergunta, se o conjunto A possui 124 subconjuntos, então o cardinal de A é igual a. Nesse caso do cardinal aqui, basta você aplicar a fórmula inversa. Bom, você vai fazer o seguinte, 2 elevado a n vai ser igual a 1024. Ó, diferentemente desse daqui, que eu tinha um n e eu tinha os 3 elementos, nesse caso aqui, eu vou ter n igual a 1024. Aí eu tenho que fatorar esse 1024. Fatorar, Marilene, é pegar ele de números primos. Nesse caso, a gente não vai fatorar pegando números primos. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu vou fazer direto, porque o nosso tempo está corrido. Mas esse 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 10. Ou seja, esse 1024 é 2 elevado a 10. Se eu fizer 2 vezes 2, 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 deixa eu ver se dá 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer essa multiplicação, isso aqui dá 1024. Então, como eu tenho essa relação aqui, ó, para resolver isso, basta eu cortar o 2 com 2. E aí vai ficar n igual a 10. Ok? Então, a cardinalidade dele é 10. Ele tem 10 elementos. Ok? Show de bola? Então, é isso aí. Se você for contar, basicamente, a gente tem isso aí como resposta. Show? Até aqui foi teoria. Vamos ver agora se a gente tem exercícios. Tem os exercícios aqui. Então, aqui é bem simples. Tá bom? Muito simples. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso primeiro exercício. Exercício de aplicação, tá? Aqui é de conhecimento, na realidade. Não é nem aplicação, é conhecimento. Ok? Então, ele diz o seguinte, ó. Considere o diagrama ao lado onde o retângulo representa o conjunto universo S. Ó, esse aqui não é um elemento. É a designação do conjunto, tá? Conjunto S. E os círculos representam os conjuntos A e B. Aqui, ó, conjunto A e o conjunto B. Esses que eu marquei aí não são letras dos conjuntos, são os nomes deles, ok? Agora determine. Vamos lá. Quem é o conjunto A? Ou seja, quem são os elementos de A? Eu vou até fazer assim, ó. Quem são os elementos de A? Vamos lá. Observe, os elementos de A vão ser os caras que estão aqui dentro, ó. Dentro disso aqui, ó. Dentro do diagrama de A. Então, quem são eles? A, B, C, D e E. Pronto, esses caras aí são os elementos de A. Ó, a Cláudia já botou A, B, C, D, E. Show. Agora, quem são os elementos de B? Aqui, ó. Os elementos de B são esses caras aqui, ó. Ó, tô fazendo de azul, ó. Ó os elementos de B, ó. D, E, F, G, H e I. Pronto, esses aí são os elementos de F. Beleza até aqui? Cláudio também já botou. D, E, F, G, H, I. Show. Ficou claro? Os elementos de A, os elementos de B. Eu quero que vocês observem que tem elementos aí que faz parte do A e que também faz parte do B. Aí você já deve estar pensando, bem, se esses elementos que fazem parte dos dois, ele tem um nome. Eles são a interseção. Agora vamos seguir. Presta atenção que ele vai seguir aqui. Ó. O número de elementos de A. O número. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos de A é 5. Olha como é que a gente escreve. Ó. O número do elemento de A é 5. Ok? Número de elementos de B. Aí você vem contar os números de elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, o número do conjunto B vai ser 6 elementos. Beleza? Agora ele pede o seguinte. Ó, o número de subconjuntos de A. Marilene, número de subconjuntos de A? Ah, é aquela fórmula lá, né? 2 elevado a n. Exatamente. Quanto é o n? O n é 5. Ó.
Então você bota 5 aqui, ó. Fica 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então são 32 subconjuntos, ok? A Cláudia tinha colocado aí 5 elementos. Isso, o conjunto A tem 5 elementos, Cláudia. Muito bem. E na letra F, pede o número de subconjuntos de B. Aí você faz a mesma coisa. Vai ser 2 elevado a N. Ora, quem é o N? O 2 não muda. O N vai ser o total de elementos de B, que são 6. Ó. Marilene, então aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, aqui vai ser 64 subconjuntos. Ok? Então, observe que a Cláudia já tinha botado 64. Eu quero que vocês observem que uma mudança de um número, olha o tanto que aumenta de subconjuntos. Tá? Então, isso aqui é um cálculo muito interessante. Né? Tem algumas provas que pode, sabe lá, o cara dá um conjunto com 5 elementos e diz quantos subconjuntos esse conjunto pode ter? Tu já está sabendo quanto é. 2 elevado ao número de elementos. Tá? Que no caso aí vai ser 32. Se for 6, 64. Se for 7, vai dar 128 e aí vai. Beleza? Essa é a primeira parte. Continua aqui nos exercícios. Ele vai pedir outras coisas. Atividade relacionada. Agora ele está pedindo a interseção AB. Ó, esse símbolozinho aqui é de interseção. Então, quem é que faz parte de A e que também faz parte de B? Então, A interseção AB vai ser o elemento que está no A e no B, que no caso aqui é o D e o E. É os únicos elementos que estão em A e que também estão em B, tá? Ó, aqui o conjunto A, tá aqui de azul, e o conjunto B, tá aqui o conjunto B, ó. Então, quem está entre esses dois caras aí é o D e o E. Então, o meu conjunto aqui vai ser D e E. Acabou. Quem é a união entre eles? Tá? Eu costumo fazer o seguinte. Quando eu tenho um diagrama e ele pede a união A, união AB, você não precisa fazer conta. A primeira dica que eu dou é, vai lá no A e bota tudo que tem no A. Tudo que tem no A. Então, vai ser A, B, C, D e E. Pronto, tudo que está no A. Tudo que está no A tu já colocou? Já. Então, agora vai lá e coloca apenas os que estão em B. Não repete o que tu já botou. Então, só os que estão em B é F, G, H e I. Pronto. Só os que estão em B, que é a união AB. Beleza? Só isso aí. Agora, ele está pedindo A menos B. Ou seja, tu vai pegar os elementos de A e tirar os elementos que de B estão pertencentes a eles. Então, nesse caso, vamos lá. Nesse caso, tu vai pegar aqui todos de A, e vai tirar deles os que têm B. Esses aqui, tu não precisa mexer porque eles já estão fora. E o que está em B, que também está em A, tu tira, que é o D e o E. Tu tira a interseção. Pronto, quem foi que sobrou? A, B, C. A, B, C. Pronto. O conjunto A menos o conjunto B, ABC. Morreu a questão. Exercício de aplicação. Aqui vai colocar verdadeiro ou falso, tá? Observe o símbolo, pertence. Então, vocês vão olhar se o 4 pertence a A, o 5 pertence, o 8 pertence, o 10 não pertence. Vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Conjunto A é formado por 2, 4, 6 e 8. Te pergunto, o 4 pertence ao conjunto A? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O A pertence. O 5 pertence ao conjunto A? Falso. Muito bem. O 8 pertence ao conjunto A? Verdade. Muito bem. O 10 não pertence ao conjunto A. O 10 não pertence ao conjunto A. O A é verdadeiro. O A não pertence ao conjunto A. Ok? Então, essas questões são bem tranquilas. É uma análise bem superficial do que a gente já tem estudado, tá? Tá bom? Aqui ainda não é questão de concurso. Aqui é só questão de aplicação. Ok? Aqui o próximo, ele traz a construção do conjunto dado por descrição. Os elementos de B
são x. Tá ok, esse x é um número primo, né, menor que 10. Marleno, primo menor que 10, como é que eu faço isso? Aí a gente escreve. Conjunto B vai ser. Quem são os primos menores que 10? Vamos lá. 1 é primo? Não. 2 é primo? Sim. Então é 2. 3 é primo? Sim. O 4 é primo? Não. O 5 é primo? Sim. O 6 é primo? Não. O 7 é primo? Sim. O 8 é primo? Não. O 9 é primo? Não. E o 10? Não, tem que ser menor que 10. Então não pode nem chegar até 10. Então fica só até aí. Esses são os primos menores que 10. Então observe, o cara pode escrever desse jeito ou pode só descrever o conjunto. E aí você tem que saber a leitura e as características, né? São as relações aí que você tem que saber. Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? Letra A, B, C, D. Vamos lá. O 7 pertence a esse conjunto? Verdadeiro. O 9 não pertence a esse conjunto. Verdadeiro ou falso? Ele está afirmando, o 9 não pertence. Verdadeiro. O 4 pertence a esse conjunto. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem. O 2 não pertence a B. Ele está dizendo que o 2 não pertence a B. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, porque o 2 pertence. Show? Então, isso aqui são exercícios de aplicação. Vamos seguir. Agora, observe o elemento que está sendo usado. Ó. Bem aqui, ó. Está contido. Ou seja, o conjunto que eu estou olhando primeiro é menor do que o segundo. Tá? Então, todos esses que estão em primeiro aqui tem que ser menores do que os segundos. Sempre. Ok? Então, vamos lá. Colocar verdadeiro ou falso. Ok? Verdadeiro ou falso. Vamos lá. O conjunto C é 1, 2, 3. O conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos lá. C está contido em D, ou seja, o C está dentro do D, verdade ou não? Verdade. O conjunto D está contido em C? O conjunto D está contido em C? Falso. Muito bem. E se eu tivesse perguntado D contém C, seria o quê? Verdade, exatamente. Então se liga na parada. O conjunto 1 e 2 não está contido em C. O conjunto 1 e 2 não está contido em C. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Porque eu tenho 1 e 2 aqui, ó, está contido sim. O conjunto 4 e 5 está contido em C? 4 e 5 está contido em C? Verdade ou falso? Falso. Né? Não tem 4 e 5 dentro do C. Então isso aqui é falso. Ok? 3 e 4 está contido em D? Está afirmando. 3 e 4 está contido em D. Isso é verdade ou falso? Verdadeiro, né? Está lá o 3 e está lá o 4. Show. Isso aqui é verdade. Beleza? Questão 4. Conjunto E, ABC. Conjunto F, ABCD. Indique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Vamos analisar se isso é verdade ou falso. Aqui também está contido. Está contido em F? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. F não está contido em E. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. AD está contido em F. AD está contido em F? Verdade. C está contido em E? C está contido em E. Verdade. D não está contido em E. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Show de bola. Então, até aqui, tudo ok, pelo que eu estou vendo. Até aqui tá de boa, né? Vamos seguir, tá? Mais um, quinto exercício. Agora é contém. O conjunto agora é contém a relação, tá? Então, vamos lá. O conjunto G, 1, 2, 3, 4. E o conjunto H, 2 e 3. Vamos lá. O conjunto G contém o conjunto H?
verdade ou não? E aí? O conjunto G contém o H? Verdade. O conjunto H contém o conjunto G? Falso. O conjunto H não contém o conjunto G. Esse aqui é falso. 1 e 2. Aí, ó o símbolo. Está virado para a direita. Então, o símbolo agora é está contido. 1 e 4 está contido em G? Verdade ou não? Verdade. G, agora o símbolo voltou para a esquerda. Agora contém. G não contém 2, 3 e 4. Verdade? G não contém 2, 3 e 4. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, né? Que ele contém sim. G não contém 2 e 3. Verdadeiro ou falso? Falso. Show de bola. Beleza? Vamos seguir, que até aqui está ok. Mais uma vez, o exercício é contém ou não contém. O conjunto I tem x, y, z. O conjunto J, x e y. Bora lá. O conjunto I contém o conjunto J? Verdade. Aqui é verdade. Ó. O conjunto J contém o conjunto I? Falso. Muito bem. O conjunto Z, ele contém o I? O conjunto Z sozinho contém outro conjunto? O que vocês acham? Ó, o conjunto Z contém o conjunto I. Isso aqui é falso. Tá? O conjunto I não contém W. O que vocês acham? O conjunto I não contém W. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Show de bola até aqui? Pronto, vamos fazer só essa de igualdade, Cláudia. Eu passo a bola para ti, beleza? Show? Então, essa igualdade aqui, ó. Verifique se os conjuntos abaixo são iguais. Então, o conjunto K é 1, 2 e 3. O conjunto L, 3, 2, 1. Pergunto. O conjunto K é igual ao conjunto L? Verdadeiro ou falso? Fala para mim. Verdadeiro. Show de bola. O outro. O conjunto ABC, conjunto M, é igual ao conjunto ABD? Verdadeiro ou falso? Então, esse é falso. Então, nesse caso aqui, o M é diferente do conjunto N. Bom? Beleza? Então, se são diferentes, então esse aqui é verdadeiro. Show? No nosso caso, ele pergunta se são iguais. M é igual a N, então a gente vai responder o quê? Falso, pois M é diferente de N, ok?